Hi everyone, welcome to another English class. Oi pessoal, bem-vindos a outra aula de inglês. Let's start talking about days of the week. Vamos começar falando sobre os dias da semana. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Notem que a gente está começando a semana aqui com Sunday, que é o domingo, tá? Então é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Vamos ver como a gente pode abreviar esses dias da semana que vocês geralmente vão encontrar nos calendários. A gente tem a abreviação de Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. So, the days of the week are 7. São 7 dias, né? 7 days of the week. 5 weekdays and 2 days on the weekend. Então, são 5 dias de semana, né? Os dias que a gente trabalha, estuda. E 2 days, which are the weekend. E os outros 2 dias que formam o fim de semana, né? Saturday and Sunday. Então, from Monday to Friday, né? De segunda a sexta, a gente chama de weekdays. Saturday and Sunday, weekend. Fim de semana. Now, something important to remember about days of the week, uma coisa importante de lembrar sobre os dias da semana é que the first letter of each day must be a capital letter. Então, a primeira letra de cada dia tem que ser letra maiúscula. A gente não escreve assim, por exemplo, né, Monday, mesmo que esteja no meio da frase. Em qualquer lugar que a palavrinha apareça na frase, sempre vai vir assim, ó, com a primeira letrinha maiúscula. Now, what day is it? Que dia é hoje? Pensem aí, então, como a gente poderia responder sobre o dia que nós estamos assistindo esse vídeo. Então, se você está assistindo o vídeo, por exemplo, numa quinta-feira, what day is it? Procurem aqui, pensem aí um pouquinho. What day is it? A gente poderia responder, então, today is Thursday. Hoje é quinta-feira. Ou it is Thursday. Se você está assistindo num outro dia, vai falar a mesma coisa. Today is Monday. Or today is Tuesday. Today is Wednesday. Today is Thursday, a gente já falou, né? Today is Friday, Saturday or Sunday. Então, tanto faz falar today is, que significa hoje é, e colocar o dia, ou it is, que significa é, e colocar o dia. Então, eu poderia falar, por exemplo, what day is it? Que dia é? It is Sunday. É domingo. Alright? Quando queremos especificar em que dia da semana uma determinada situação acontece, usamos a preposição on. Então, por exemplo, I go to school on Mondays. On Mondays, às segundas-feiras, ou nas segundas-feiras. Jessie plays tennis on Wednesdays, às quartas-feiras. They are going to arrive on Tuesday, na terça-feira. Fantástico is on Sundays. Então, Fantástico, aquele programa da televisão, né? É aos domingos, on Sunday. Now let's study the months of the year. Vamos aprender agora como a gente fala o nome dos meses do ano. Starting with the first month, começando então com o nosso primeiro mês, que é January. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Quando nos referimos ao mês em que determinada situação acontece, usamos a preposition ou a preposição in. Então, eu digo, por exemplo, the wedding is in December. Quero dizer que o casamento é em dezembro. Mas se a data for especificada, se não for só o mês, né? Se for o dia e o mês, a gente vai usar então a preposition on. Então, se for só o mês, in. Mas se for o mês e o dia, a gente usa on. Então, por exemplo, the wedding is on January 12th. So look at this calendar. This is the calendar for this year. Esse é o calendário desse ano, né? 2021, 2021. We could say that Mother's Day is in May, né? O Dia das Mães é em maio. A gente usou a preposition in, porque está aqui antes do mês, né? May. Children's Day is in October. O Dia das Crianças é em outubro, in October. Which day of October? Que dia de outubro? It's on October 12th.
é no dia 12 de outubro. Então, aqui eu disse o mês e o dia. Então, ao invés de usar in, a gente usou on October 12th. International Women's Day is in March. Então, o Dia Internacional da Mulher é em março. Which day in March? Que dia de março? It's on March 8th. Ok? É no dia 8 de março. Então, como a gente tem aí, mais uma vez, né? Mês e dia, usamos a preposition on. Thanksgiving is in November. O Dia da Ação de Graças é em novembro. This year, Thanksgiving is on November 25th. Então, nesse ano de 2021, o Thanksgiving é no dia 25 de novembro. Por quê? Thanksgiving, a gente vai ver daqui a pouquinho, o Dia de Ação de Graças, né? Ele é comemorado sempre na quarta quinta-feira de novembro. Então, cada ano cai num dia diferente. Nesse ano, a quarta quinta-feira, a primeira é dia 4, a segunda é dia 11, a terceira é dia 18, a quarta quinta-feira é dia 25. So, this year, Thanksgiving is on November 25th. Now, when is Christmas? When is Christmas? Quando é que é o Christmas? Quando é o Natal? Christmas is in December. Which day in December? Que dia em dezembro? Christmas is on December 25th. When is Independence Day in Brazil? Quando é que é o dia da independência no Brasil? September. So Independence Day is in September. And Independence Day is on September 7th. Então, a gente aqui falou a data específica, né? No dia 7 de setembro. So, to summarize, para resumir, nós temos aí os meses do ano, né? Months of the year and the days of the week. Let's recap. Vamos relembrar. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Talk about Thanksgiving. Vamos falar um pouco agora sobre o Dia de Ação de Graças. A celebração do Dia de Ação de Graças é uma data comemorada no continente norte-americano, marcada pela gratidão e por atos de comunhão nas famílias americanas. Conhecer as origens e os aspectos culturais dos Estados Unidos e de outros países de língua inglesa é uma etapa essencial para quem está estudando inglês e deseja melhorar o relacionamento com os estrangeiros e os seus mais variados costumes. Vamos começar a pensar um pouco sobre a origem do Thanksgiving. Como já vimos, o Dia de Ação de Graças é uma celebração muito importante na América. Nesse dia, as pessoas assistem desfiles, decoram suas casas e fazem um grande jantar em família. Mas você sabe de onde veio esse feriado? Vamos aprender um pouquinho mais sobre o primeiro Dia de Ação de Graças. Muitos anos atrás, em 1620, um grupo de ingleses chegaram à América. Eles foram chamados de Pilgrims, que eram os peregrinos. Foi um inverno muito frio e eles não tinham comida suficiente. Ao longo da viagem, muitas pessoas ficaram doentes e morreram no navio, que era o Mayflower. Quando a primavera chegou, os peregrinos tiveram que aprender a se alimentar. Como eles não sabiam cultivar a terra, por conta do clima que era bem frio, os nativos americanos, os indígenas, mostraram a eles como cultivar alimentos como milho. Os nativos americanos já viviam lá na América há muito tempo, por isso sabiam como sobreviver e como cultivar alimentos nessa terra. No outono, os peregrinos tiveram uma grande colheita, ou seja, eles tinham muita comida para comer.
Para comemorar essa abundância de alimentos, eles decidiram então fazer um jantar especial e convidaram os nativos americanos para a celebração, pois eles os ajudaram a aprender como cultivar os alimentos. Os peregrinos estavam gratos por terem se estabelecido em um novo lugar e começado uma vida nova na América. Desde então, os americanos se unem em ação de graças para celebrar as coisas pelas quais são gratos. Família, comida, casa e saúde são apenas algumas das coisas pelas quais muitas pessoas agradecem nesse dia. Pensando um pouco sobre as tradições do Thanksgiving, uma delas é dizer as razões pelas quais se é grato ao longo do ano. É uma oportunidade de refletir sobre o que passou e de pedir prosperidade para o ano seguinte. Também é um momento em que, historicamente, as famílias viajam para ficarem juntas e, de certa forma, dão início às celebrações de fim de ano, que a gente chama de holidays. O feriado de Thanksgiving é conhecido pela enorme variedade de pratos que compõem o jantar típico, que pode se estender por várias horas. Alguns dos pratos mais comuns são o peru, turkey, que é assado por várias horas e servido com stuffing, um recheio parecido com uma farofa. O purê de batatas, que é mashed potatoes. O molho gravy, que é feito com caldo da carne, né? Quando assa o peru, aquele caldinho que sai da carne, faz, né, esse molho gravy. E também o molho de cranberry, né? Que oferece um contraste agridoce ao paladar ao ser servido com pratos salgados. As sobremesas típicas do Thanksgiving são as famosas tortas, a torta de abóbora, que é a pumpkin pie, a torta de maçã, que é a apple pie, torta de noz pecan, que é acorn pie, dentre outros. Cookies, né, aqueles biscoitos com decoração tradicional, e cheesecakes também podem ser encontrados na mesa de Thanksgiving. Veja um pouco de vocabulário. Some Thanksgiving vocabulary. Então, a gente tem aqui coisas importantes, né, relacionadas a essa data. Então, o que é importante a gente pensar? Futebol, que é o futebol americano, né? Na noite do Thanksgiving, é muito comum as famílias se sentarem para assistirem os jogos de futebol americano. Normalmente, eles fazem uma super transmissão dos jogos, né? E geralmente tem 3 jogos, um seguido do outro. Então, é uma diversão para a família toda. Temos aqui a palavra fall e autumn, que as duas significam outono, que é a época em que se comemora o Thanksgiving, né? Lá no hemisfério norte, né, onde fica os Estados Unidos, para eles é outono, quando aqui para nós é primavera, né? Então, fall ou autumn se refere a essa estação do ano, né, o outono, quando eles comemoram o Thanksgiving. Aqui nós temos algumas comidas, né, que são comuns nessa época. Então temos o corn, que é o milho, né? Acorn, que é o noz pecan, né, um tipo de noz. Squash, que é a abobrinha. Temos aqui pie, né, que é torta, e aí geralmente eles têm a pumpkin pie, né, que é a torta de abóbora, apple pie, que é a torta de maçã, né? Temos o turkey, né, o peru também, que é a comida principal, né, o prato principal dessa noite. Aqui nós temos as cores, né, que predominam nessa época na decoração, inclusive, né? Então tem red, orange, yellow, brown. Que aqui pelas próprias cores já conseguem perceber, né? Red vermelho, né? Orange laranja, yellow amarelo e brown marrom. Então são cores tradicionais dessa celebration, né? Dessa celebração. Temos aqui as palavras family, dinner, meal e holiday, porque nesse holiday, né, nesse feriado, as famílias se reúnem para fazer uma meal, né, uma refeição especial, que normalmente é dinner, né, o jantar. Então, nessa data, as pessoas costumam até atravessar o país inteiro para se reunir com as famílias, né, é bem tradicional isso. E temos aqui, por ser fall, né, e autumn, por ser outono, a gente tem as palavrinhas tree, que é a árvore, né, e leaves, que são as folhas, né? Então, essa época do ano, lá nos Estados Unidos, é bem comum a gente perceber as folhas caindo das árvores, o chão cheio de folhas, né, por conta da mudança mesmo do clima na estação. O Dia de Ação de Graças, né, o Thanksgiving, não se associa com nenhuma religião específica. Por isso, tem se popularizado com o passar dos anos, sendo comemorado por praticamente toda a população norte-americana, independentemente das crenças e das diferenças.
O feriado ainda é marcado pela Black Friday, um evento que ocorre logo após o Thanksgiving Day, no qual as lojas oferecem descontos vantajosos para os consumidores. Aqui no Brasil, nós não costumamos comemorar o Dia de Ação de Graças, mas de uns anos para cá, a Black Friday se popularizou aqui no Brasil, né? Então a gente sabe que existe essa sexta-feira em que muitas lojas dão descontos, né? Mas a gente talvez não saiba por quê, né? Ela vem, essa origem da Black Friday é lá dos Estados Unidos, nessa sexta-feira que para eles é uma sexta-feira enforcada, né? Porque é um feriadão. O Thanksgiving sempre é comemorado na quarta quinta-feira do mês de novembro, então sendo sempre numa quinta, a sexta seguinte, que ela é emendada, né? É um dia de folga para todo mundo, é um dia então de vendas, né? De desconto. So that's it, guys. I hope you have a happy Thanksgiving. Espero que vocês tenham um feliz Dia de Ação de Graças. Reflitam um pouco sobre o que a gente pode agradecer, né? Especialmente nesse tempo aí de pandemia. Pensar um pouco que nós continuamos com saúde, né? Agradecer pela nossa vida, pela casa, pela nossa família, né? Pelo alimento que nós temos para comer e pedir, né? O que mais a gente achar que seja necessário. Então, se eu acho que falta, de repente, alimento, falta alguma união na família, que falta alguma outra coisa que eu gostaria que houvesse na minha vida, esse é o momento de agradecer e pedir por essas outras coisas que a gente acha que ainda precisa melhorar. Ok? Happy Thanksgiving, everyone! Thanks for watching. Obrigada por assistir. Bye, bye!